Fala meu povo, tudo bem? Começando mais um Let's Go Cash. Estamos aqui muito felizes com o nosso projeto social Futebol contra o Câncer. Queria agradecer muito todas as pessoas que nos ajudaram a fazer esse mês da criança. Um mês para que todas as crianças ficassem mais felizes do que elas já ficam. Nós fizemos a nossa visita na Santa Casa, levamos muito amor e carinho com o nosso amigo Palhacinho da Alegria. Fizemos também a festa das crianças lá no NACAC, também foi muito bom. E nessa mesa hoje aqui eu tenho uma pessoa que nos ajudou. E se vocês forem lá no Futebol contra o Câncer, vocês vão ver o rostinho dela num dos vídeos que tem lá. Uma pessoa muito querida, que uma outra pessoa muito querida também me apresentou. E hoje nós estamos mais uma vez aqui nessa mesa, fazendo um bate-papo muito interessante e importante. E vocês vão curtir demais. Queria agradecer então mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando. Vocês que estão aí se inscrevendo no canal do Let's Go Cash Oficial lá no YouTube. Vocês que acompanham nas redes sociais, mandam mensagem. E o meu amigo Léo, da Flick Authority, que mais uma vez nos proporcionou essa elegância aqui com esses dois convidados, que eles mexem no mundo de investimento. Então a galera vai toda arrumadinha. Olha como está o meu amigo aqui, bem vestido. Então eu queria agradecer a presença deles. Queria agradecer a você que veio pela primeira vez aqui. A porta está aberta. Eu sei que você é uma pessoa que conhece tudo do seu mundo, vai falar demais sobre o seu tema. Então, 1 hora ou um pouquinho que a gente grava aqui vai ser muito pouco. Queria agradecer a sua presença. Hoje nós temos aqui na nossa mesa a Adriana e o Homero. A Adriana, ela é assessora de investimentos da XP, e o Homero, ele vai deixar para se apresentar como ele fez da outra vez, que vocês já conhecem. Dri, muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhar aí todo o seu conhecimento. E vai ser uma aula para mim escutar tudo que você tem. Pode falar aí com o seu público aí na câmera. Sinta-se à vontade, tá em casa. Oi, pessoal. Falar que é fácil, né? Esse desconforto aqui na frente de todos não é. Ainda mais para mim, quem me conhece sabe, né? Mas espero que eu possa aí agregar. Acho que o bate-papo aqui é a gente poder instruir algo que a gente bate muito na tecla, né? Que é a educação financeira. Os brasileiros poderem hoje administrar os seus recursos, entender a necessidade da formação de poupança. Então, acho que esse é um tema que a gente precisa estar sempre compartilhando, não só com os nossos amigos, mas dentro de casa, ensinando os filhos, ajudando os pais, né? Que alguns já têm pais com idade que não tiveram isso na sua base, né? Na sua formação acadêmica. Então, acho que isso é algo que a gente vai tentar aí acrescentar. 1 hora não dá, né? Mas a gente já consegue plantar ali a sementinha, e quem quiser também pode procurar a Santé Investimentos para poder ajudar e apoiar aí nessa construção. É isso aí. Antes de a gente passar a bola para o nosso amigo Homero, eu já vou te fazer uma pergunta rápida para você me responder. Então, desde pequeno a gente já tem que passar para os nossos filhos essa ideia de poupar, de investir, de... O que você me fala? Sim, a educação financeira, até muitas escolas já estão implantando isso como tema, né? Já entrou na base curricular, e isso ajuda as crianças já ingressarem nesse mercado financeiro, sabendo a necessidade de como administrar as despesas domésticas, a sua formação de poupança e principalmente a formação de aposentadoria, que é uma deficiência hoje para nós brasileiros que não viemos, né, de base com essa instrução. Quando a gente compara com outras culturas, a gente ainda está defasado nesse nível de conhecimento. É isso aí. E aqui, compondo a mesa, nosso amigo Homero. Agradecer sua presença mais uma vez. Tem muito que falar também e agregar nesse assunto. E também a gente vai falar do segundo fórum. A gente tem muito também que falar. A gente tem algumas surpresas. Não sei se ele vai poder abrir o jogo aqui pro pessoal. Vamos ver. De repente, quem sabe, em primeira mão, ele solta aqui no nosso podcast. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Fica à vontade, a casa é sua. Obrigado mais uma vez pelo convite, Davi. Esse espaço aqui, nós tivemos aqui acho que uns 2 meses atrás, a repercussão foi muito grande, né? Foi bem bacana. E hoje também com a Adriana aqui, que é uma referência para nós lá da Santé, no próprio segmento de investimentos, você conhece muito, então com certeza hoje vai ser bem gostoso, vai ser uma conversa bem bacana. É uma pessoa que vocês já me falaram muito, né, de trazer aqui. E hoje ela tá aí, ó. Então agora a gente vai explorar esse conhecimento aí, vamos puxar tudo que a gente puder. Vamos aproveitar. E anotar, né? Temos que aproveitar que aqui é uma aula. É uma aula, é isso aí. Dri, eu queria que você falasse um pouco
da sua função, do que você faz, como que você faz, apresentar um pouquinho aí essa função para o pessoal, para ele conhecer vou me apresentar formalmente, né? É isso aí, vai lá. Então, acho que isso é bacana, trazer um pouquinho dessa base curricular, dessa minha experiência de jornada. Eu sou administradora e contadora, como formação acadêmica. Também tenho MBA em gestão de pessoas, o que eu já falo, eu brinco até, eu não quero mais liderar pessoas, eu já lidero uns pirruchos lá em casa, que já está muito bom. Então, sou uma profissional CFP, né? Então sou planejadora financeira e vim para a assessoria há 6 anos atrás. Tomei a decisão de sair de uma instituição financeira grande e vim para a assessoria para ser autônoma, montar aí uma filial aqui em Santos de um escritório de investimentos. E dentro desse processo eu falo que a gente tem o amor e a dor, né? A gente até estava brincando sobre esse assunto. Porque a gente vem com a experiência que assessor de investimento é a profissão do futuro, a gente via ali como uma oportunidade, um hub de serviços que as plataformas traziam, coisas que o banco só distribuía a sua base de produtos. E foi uma decisão que eu falo, eu não me arrependo, mas que toda profissão você tem que desbravar, né? Você tem que aprender e você sai de uma senioridade para voltar a ser júnior. Então a pessoa tem que estar disponível a aprender. E eu falo que no mundo de assessoria você aprende coisas que eu falo, poxa, eu era uma baita profissional no banco, eu sabia de muito sobre investimentos, mas eu aprendi que eu não sabia nada, porque tudo muda quando você vem para a assessoria. Você vê que você tem muito mais coisas que você não tinha amparo para trazer, que ficava restrito ali na tua atividade profissional e que você consegue acrescentar muito mais conhecimento para o teu cliente quando você traz a assessoria individualizada. Nesse mundo de assessoria, a pessoa tem que estar disposta a falar assim, eu quero abraçar e vou fazer para desbravar mesmo para dar certo. Eu falo que ninguém começa uma experiência achando que já vai dar errado. Você não vai abrir uma loja falando, pô, minha loja, será que vai estar apta em 1 ano? Você monta um projeto e fala, eu preciso desenvolver esse projeto. E no meio do caminho, o plano que você fez inicialmente tem que ser mudado de várias formas, né? E esse é o processo da assessoria. Você tem que fazer essa mutação contínua. Eu tenho uma irmã mais nova, a gente brinca que a família Carvalho hoje está unida, que a gente é sócia de barriga, né? Que a gente veio, já começou a sociedade na barriga da nossa mãe, e ela veio recentemente para a assessoria e ela tinha muito receio, né? A gente falava, poxa, por que você não vem? Por que você não vem? Ai, não sei, eu tenho medo dos clientes não virem comigo, não confiar no meu trabalho. E eu sempre orientei ela, sempre falei, olha, você não confia no teu próprio potencial. Quando a gente trabalha direito, tudo flui. A gente tem que vender, o primeiro serviço que a gente vende é o nosso nome e a nossa confiança. Se você não confia em você mesmo, realmente não vai dar certo. Ninguém vai confiar, né? Ninguém vai confiar. E eu acho que essa vontade, você pode até errar, mas a pessoa tem que ver que existiu a vontade, a boa vontade, o interesse em executar aquilo para ela. Eu acho que esse é o principal caminho. E na assessoria, quando você tem essa atividade que é autônoma, né? Você fala, será que eu sou solo? Não. Você tem por trás ali toda uma estrutura, toda uma base. Lá no escritório a gente tem profissionais maravilhosos. A nossa estrutura de RV, o Rodrigo, sou super fã. A parte de câmbio, sou super fã. Consórcio também, Vinícius, sou super fã. São profissionais que se dedicaram e que eu falo, existem pessoas que não estavam lá naquela profissão, mas que estudou, se desenvolveu para executar da melhor forma aquela profissão. Então, isso ajuda a gente, essas pessoas estarem acompanhando o mercado e resumindo para a gente um pouquinho, para a gente não ficar absorvendo também tudo, né? Que uma hora a caixinha não consegue absorver tanta informação, né? Nós não somos a IA. A IA é que tem que servir a gente, não a gente só orientar ela, né? E o que te levou a fazer essa mudança? Sair do banco, ir para a carreira solo, igual você falou aí? Foi algumas mudanças da própria instituição, né? Sou super fã, eu falo que eu sou, acho que uma das poucas profissionais do mercado financeiro que quando eu vou no cliente, o cliente fala, eu detono o banco. Olha, eu não detono o banco. Pelo contrário, eu acho que as instituições são necessárias e, naquele momento, a gente executa o que o nosso contratante fez. Você não contrata uma empregada doméstica para fazer outro tipo de serviço que não seja a limpeza da sua casa, né? Claro. Então, eu acho que as pessoas acabam denegrindo muito o banco porque elas não foram felizes, então elas não tinham que estar ali. Só que ninguém fala assim, olha, eu vou sair. Fica esperando o banco mandar embora, fala, não estou mais satisfeita, vou me afastar, vou ficar afastada da atividade. Não está bem.
você vai esperar passar 10, 15 anos para falar não fui feliz? É como num casamento. Não está feliz? Levanta a mão e vai embora. É um contrato de ambas as partes. Acho que as pessoas precisam ter um pouco da sua autodisciplina de falar eu não quero e executo. Eu me preparei, né, financeiramente, né, eu me preparei para exercer a profissão, então eu me preparei para falar assim, olha, vou ter uma reserva financeira que banque as minhas despesas pelos próximos 12 meses. Eu preciso dar certo em 12 meses, né? E, graças a Deus, em 7 eu consegui suprir isso. Então, eu levei 7 meses para conseguir complementar a minha renda com a estrutura salarial que eu tinha no banco e, importante, fazendo o que era correto. Distribuindo para o cliente o que é correto. Eu falo que quando a gente tem o ganha-ganha, cliente ganha, a gente ganha, dá super certo, né? Tem muita gente que condena a assessoria de investimento falando que o assessor só ganha dinheiro. Tem muito. Agora, eu não tenho meu cliente para falar assim, vou faturar com o cliente, amanhã se ele quiser ir embora, ir para outro assessor, ele vai. Não, pelo contrário. Meu cliente mais antigo está há 17 anos comigo. Apesar de eu ter 20 anos de idade, gente. O meu cliente mais antigo tem 17 anos comigo, eu já estou na 3ª geração, porque o neto dele era pequeno, hoje ele já está grande, eu já consigo fazer a gestão da família. Então, eu já estou há 3 gerações. Então, eu não tenho hoje na minha assessoria um modelo onde eu vou usar um termo técnico que a gente na assessoria usa, né? Eu não tenho o termo de boletar o cliente para perder o cliente. Pelo contrário, eu tenho compromisso de acrescentar um cliente e estar com esse cliente ao longo da jornada dele. Enquanto eu estiver nesse mercado financeiro, eu vou estar fazendo isso. Eu gosto. E se você me perguntar, vou até mais além, né? Na minha entrevista do meu último emprego, eu vou citar qualquer empresa, no Itaú Personalité, eu fui contratada e me perguntaram, né? O que você queria ser? Eu falei, eu queria ser cantora, mas como Deus não me fez nascer com voz, eu estou aqui para ser bancária. E eu fui contratada falando isso na entrevista, né? E saí de portas abertas, continuo falando que lá tem profissionais maravilhosos, o banco é maravilhoso tecnologicamente, em serviços, ele atende o cliente. Eu acho que o que depende é realmente essa prestação de serviço, onde tem que ser ganha-ganha. Ela tem que entender que o profissional que está lá do lado está tentando trazer para ela as melhores oportunidades para ela. E não, olha, me ajuda, isso eu não faço. Me ajuda, essa palavra não existe no meu vocabulário. No meu vocabulário existe assessoria. Então, existe o produto certo para o cliente certo. E na necessidade certa dele. Então, acho que esse é o desenho correto hoje que a gente traz, principalmente lá no escritório, no modelo de assessoria. É fazer o que é justo para ele. E se me permite, o importante, por exemplo, é a confiança. Né? Você tem a confiança que você tem do teu assessor. Muitas vezes nos bancos você vai lá, cadê meu gerente? Ele não está. Hoje a assessora específica vai ser quem? A Adriana, e todos os assessores mantêm esse cliente. Então, isso daí, essa confiança também é uma exigência do mercado. Eles precisam, como ela falou, hoje ela cuida da conta do filho do cliente dela. Então, essa confiança faz toda a diferença também, acho que nesse mercado. E para a gente entender um pouquinho, para quem não conhece nada, tá caindo de paraquedas aqui, olhando esse assunto, ou quem está estudando e querendo conhecer um pouco mais, o assessor ele faz o quê? Ele procura as melhores opções para aquele cliente e ele apresenta aquilo, ele vai atrás, ele senta, conversa com a pessoa, entende o perfil dele, o que o assessor faz na hora de estar ali com o cliente. Na verdade, o assessor, né, existem, né, pelas instituições financeiras, as carteiras recomendadas, né, os percentuais de alocação, e ali dentro daquela alocação, nos percentuais, você pode acrescentar produtos. Então, vou dar um exemplo, 20% de renda fixa pós-fixado. Então, renda fixa, a gente já vai pensar logo em título, né? E não tem só título, você tem fundos pós-fixados que você pode acrescentar ali nessa base, você tem outros tipos de produtos para você colocar nessa base. Então, a gente, dentro dessas caixinhas de alocação por perfil, a gente consegue já trabalhar fazendo essas alocações. E onde a gente tenta administrar se o cliente quer ter ali um pouco mais de apetite de risco e ter taxas maiores, eu falo que para ele ter mais rentabilidade se mantendo conservador, ele tem que se dar prazo, certo? Se ele quer ir para uma linha mais moderada, né, ter um pouco mais de risco, ele pode ter um risco ali de crédito, né? Então,
depende muito de que tipo de risco ou de que tipo de projeto o cliente quer com aquele dinheiro. Então, fazer ali o questionário, né, as perguntas são importantes para entender como o cliente tem o nível de conhecimento dele sobre o mercado ou sobre o patrimônio dele, qual é o projeto de vida para aquele dinheiro, se de repente ele quer fazer formação, blindagem patrimonial, usufruto, né, para ele, enfim. Ele tem vários modelos que ele pode fazer. Através dessas perguntas, a gente consegue desenvolver qual que é o melhor projeto para aquela conquista. Tá? E aí a gente vai selecionando os produtos. Existem esses percentuais de alocação e a gente tenta trabalhar sobre esses produtos qual o melhor cenário. Então, se de repente o cliente quer um pós-fixado com prazo, né? Eu não pretendo usar, dá para ele comprar um que pague um pouco mais na taxa pós, comprando um prazo mais longo. Prazo mais curto, ele abre mão de tanta taxa porque ele tem ali o nome liquidez na mão dele. E aí, às vezes, o cara senta lá para conversar com você e ele tem uma ideia. E nem sempre aquilo que ele está pondo na mesa para ti pode ser o que... não é agora, não é o tempo, a gente precisa mudar. E aí, isso tudo você faz essa assessoria para ele. Projetos, explica, né? Projetos são mutáveis, né? Então, as pessoas, às vezes, vêm com uma ideia... E aí, no meio do caminho, muda. É igual como a gente falou no início da nossa prosa agora. Foi justamente isso, né? A gente precisa mudar no meio do caminho, assim como também destinar ali algumas alocações, fazer mudanças no meio da sua jornada. Eu falo que o dinheiro ele foi feito para trazer conforto e não tirar o sono. Eu falo que você faz o investimento correto quando ele não te tira o sono. Tirou o sono, você fez o investimento errado. Tirar o sono que você fala, o que é? O cara ficar o tempo inteiro preocupado com aquilo e... Que vai cair, tal, que caiu, faço ou não faço. Adriana, pelo amor de Deus, aconteceu isso, não sei o que. É isso. Isso aí. Se tirou o sono, você colocou teu investimento no lugar errado. Porque você tem que saber, olha, você está bem instruído, gostou, quer isso, ok. Então, confia. Porque se você ficar preocupado e começar a tirar a tua noite de sono, é sinal de que você não fez a opção do investimento correto. Não é o perfil adequado para aquele cara ali. Isso aí. Essa é uma frase que a gente usa bastante no mercado financeiro. Tirou noite de sono, teu dinheiro está no lugar errado. Ô, Dri, e hoje, quais as principais dúvidas dos clientes, para cliente novo, por exemplo, que você está captando esse cliente? Como é que é a principal dúvida que ele tem hoje comparada ao próprio mercado? Olha, na verdade, tem duas frentes aí, tá? O cliente sempre tem dúvida de tudo, porque hoje a comunicação está muito boa, né? A gente tem uma velocidade de comunicação muito fácil, onde todo mundo tem acesso às informações, porém é como as pessoas recebem a informação. E aí, eu não posso comprar a ideia do outro, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vê um blogueirinho falando assim, olha, aplique no Tesouro. Eu lembro, na época que eu trabalhei numa instituição, eu voltando no final da tarde, Mauro Hoffman falando na Band que era para aplicar na NTNB 2035, isso há 15 anos atrás, que era a melhor opção de investimento. Só que ele esqueceu de falar que a pessoa que não está acostumada com isso vai investir lá seus R$80 numa NTNB e pode ver ela virar 60 no dia seguinte, pelo efeito da marcação a mercado. Então, quando a gente fala do tesouro, o tesouro é o ativo, né, mais seguro hoje no nosso mercado, que é uma dívida emitida pelo nosso governo, só que ele abrange tesouro pós-fixado pré-inflação. E quando eu falo o nome NTNB, que é a nomenclatura antiga desse papel, eu estou falando que esse papel pode ter uma alta volatilidade no mercado e eu não posso colocar para a pessoa que é conservadora num ativo como esse, ou que não tem prazo para investir. Então, quando a gente vai no mercado financeiro para expor produto, eu falo, eu estou vendendo o produto, eu não estou prestando uma assessoria. Porque a assessoria é eu personalizar, eu entender qual que é a tua dor. É você chegar no médico e o médico você fala assim, eu estou com uma dor abdominal e eu preciso de qual remédio? Ele te dá um remédio para os olhos, porque ele acha que aquele remédio dos olhos é ótimo, mas não é o teu medicamento para a tua dor abdominal. Então, acho que quando as pessoas hoje desenvolverem ou atuarem mais para o seu próprio aprendizado e não comprar o que muitos blogueiros, né, que ganham a vida hoje, colocando notícias, vendendo produtos, alarmando até, traz até aquela angústia, né? Poxa, eu vou olhar de mercado financeiro, mas todo mundo está falando que o mercado é ruim, mas, pô, tem quem chora e tem quem venda lenço. No mercado financeiro tem notícia ruim, sim, mas também tem as operações que estão boas também. E aí, quando você só vê a notícia ruim, você comprou só aquela ideia de que tudo está ruim.
Então, acho que as pessoas precisam hoje, né, não delegar tudo para uma pessoa, né, para um especialista, mas elas precisam se desenvolver, se dedicar um pouquinho para ter um nível de aprendizado, para saber pelo menos o que é os produtos principais. Tem gente que não sabe o que é um tesouro, não sabe como o governo se financia. Então, isso em outras culturas não existe. Precisa saber o que impacta hoje na nossa inflação e como o governo faz esse pagamento das nossas dívidas. Eu acho que essa é uma defasagem que ainda a gente tem na nossa população. Tá? Com relação à parte de diversificação, a gente escuta falar bastante isso no mercado. Qual que é a tua posição com relação a isso? Teu entendimento? Eu vou falar que diversificação sempre foi necessária. E quando fala que o mercado financeiro está oscilando bastante, como a gente tem ouvido falar agora, e fala assim, a diversificação agora é importante. Não, sempre foi. A única coisa é que agora a gente vai já entrar já no momento onde já está muito no pico, né? Então, se você já tivesse se preparado e feito a diversificação desde o começo, você já estaria correto. É que nem você correr uma maratona e falar, vou correr gradativamente, vou chegar até o final. Aí tu fala, vou andar e do meio em diante eu corro. Você não vai chegar na mesma velocidade que você chegaria se você tivesse sido contínuo, né? Então, acho que essa parte de diversificação é importante. E quando o pessoal fala, qual que é a sua especialidade hoje no escritório? Hoje eu sou assessora, eu cuido, faço uma gestão hoje de uma carteira bem expressiva no escritório. Mas a minha especialidade, eu me desenvolvi para atuar num segmento onde eu sentia muita deficiência do mercado brasileiro, que são as operações internacionais, né? Então, como contadora, isso sempre me ajudou no banco, né, para apoiar o cliente, que o cliente chegava, olha, como que eu faço no imposto de renda? Aí o gerente não sabia ensinar ou orientar o cliente como que ele lançava no imposto, ou o contador ligava e tinha dúvidas, o gerente não sabia, peraí que eu vou perguntar na área. Então, isso eu falo que esse aprendizado não é que a pessoa precise ser contadora, mas precisa saber pelo menos o mínimo, né? De básico, como lançar, onde lançar, o que é. Então, na hora que a pessoa perguntar, você tem a orientação de como destinar. E essa especialidade do internacional é algo que eu vi como oportunidade nesse nosso mercado, né? E eu acabo hoje não só fazendo para mim, mas instruindo também os assessores da nossa base para orientar e destinar os seus recursos bem distribuídos em outras regiões do nosso mercado global. E quando você fala assim de mercado internacional, para quem não conhece nada, o que significaria isso? Olha, hoje o mercado brasileiro, que a gente já acha gigante, né? Ele representa 2% do PIB do mundo. Então, a gente é um feijão, um grãozinho de feijão no meio de um prato vasto para se alimentar. Então, se a gente acha que já é difícil conhecer tudo que tem de opção no Brasil, que ele só representa 2% do mercado mundial, imagina que você não tem acesso porque você não acompanha fora daqui, os outros 98% que podem ser boas oportunidades para você investir. Eu acho que o diferencial é que tipo de diversificação você quer fazer na sua carteira. Tem quem só queira blindar, tem quem só queira proteger, tem quem já queira doar, tem para tudo. Então, quando a gente, acho que volto no início da nossa prosa, né? A gente diversificar e a gente entender qual que é a necessidade da dose daquele cliente, para onde ele quer destinar. Então, acho que isso é o caminho. E hoje, eu não entendo de mercado financeiro, mas eu vejo que a Selic está alta, né? Está aí... 15. A gente tem uma Selic de 15. Hoje seria um bom investimento, o que geralmente o banco oferece, o banco sempre vai nessa questão dali da Selic e tal, não mexe, eu acho que muitas coisas. Essa carta de crédito, não, LCA, essas coisas assim, não sei. É que assim, a taxa Selic nossa é uma das maiores do mundo. Então, é uma taxa que o governo está pagando nos seus títulos. O quanto o governo está se financiando. Então, nós estamos pagando essa conta, né? Isso é o que a gente está pagando para quem quer investir nos nossos títulos ou no nosso país. 15% é uma taxa maravilhosa. Só que quando eu comparo os últimos 10 anos com os índices soberanos do mundo, né? Eu falo, meu dinheiro desvalorizou. Então, um comparativo, tem até uma matéria que a XP colocou num call, né, há uns meses atrás, onde ele falava assim, olha, de 2014 para cá, se eu tivesse investido 100% na Bolsa Americana,
e 100% no CDI, o meu CDI teria dado 3 e pouquinho, enquanto a Bolsa Americana deu 10% ao ano. Então, eu perdi pro dinheiro do mundo. Então, ele fala, olha, se você tivesse diversificado, colocado 60-40, talvez você tivesse ali numa faixa de 7, não tivesse perdendo tanto, nem recebendo 3, nem com tanto risco no 10. Então, acho que pensar somente numa taxa de 15 é eu não fazer conta. Nosso dólar, em 2014, era 2,17. Para quanto nós fomos o ano passado? Dezembro de 2014, eu tinha um dólar superior a 6. Então, quando a gente compara e fala que o nosso dinheiro perde poder de compra, é justamente esse efeito. Porque tudo que a gente... Maior parte, tudo não, tá, gente? Me retratando aqui. Mas a maior parte dos produtos que a gente consome, café, carne, milho, é em dólar, é mensurado em dólar. Se o dólar subiu, a saca disso vai subir. Eu vou ter mais um custo sobre o produto. E quem paga é a gente. Esse é o efeito que isso tem no nosso dinheiro. Porque o nosso dinheiro desvalorizou perante o mundo. Isso é o que a gente, internamente, a gente fala, mas subiu pouco para eu comprar uma carne, subiu pouco para eu comprar um frango. Não subiu. Se eu comparo com outras moedas do mundo, o mesmo dinheiro que ele usava para comprar antes, ele consegue usar muito pouca diferença agora para comprar o mesmo produto, enquanto eu preciso de 3 vezes mais o meu dinheiro para comprar isso. Então, é uma conta que a gente não faz. Só quem faz é quem trabalha no mercado financeiro. Quem não trabalha, fala, eu não sei, eu não entendo isso, acaba não entendendo que essa necessidade consome o bolso dela, o próprio bolso. Então, é isso. Acho que pensar numa diversificação de manter capital lá fora, sem ser uma Selic de 15, mas eu vou tirar de 15 e vou aplicar lá fora a 4,5%. Vale a pena porque você pode ter ainda a tua proteção sobre o dinheiro, sobre o numerário, sobre a moeda. Ou se você quiser ter mais risco, pode aplicar numa bolsa americana, que é um mercado antigo. Quando a gente até fala de dinheiro, né? O nosso real tem quantos anos? O real é de 94. Quando a gente fala do dólar, o dólar é de 1792. Tem 200 anos. É muita coisa. Tem mais de 200 anos. Então, é o mesmo papel, é a mesma moeda. Não houve troca. Então, o poder corrosivo, né, da moeda deles não teve tanto impacto como a nossa, que quando a gente tem várias trocas de moeda, eu estou valorizando um papel que já está com a inflação embutida. Se a gente lembrar, o nosso R$1 valia 4 e pouco, né, de cruzeiro. Então, já eram 4 moedas. Então, quanto mais números, pior. Isso é um efeito que a gente não faz. E aí, os economistas gostam de falar, né? E não conseguem trazer isso pra gente como que é no nosso bolso. Eu falo que, isso afeta teu bolso, você quer? Então, já tem que falar no choque de realidade. Afeta o bolso, quer? Não, eu te fiz essa pergunta porque você comentou sobre até a questão de blogueiro, quem está na rede social, falando sobre mercado financeiro. E tem bastante gente que faz isso, e tem gente que tem uma notoriedade muito grande. E muitas pessoas falam sobre essa questão da Selic tá alta. Que agora a Selic tá alta, tem gente que não vai abrir um comércio porque o cara prefere investir o dinheiro ali para não correr um risco de um comércio e daqui a pouco ter que fechar e tal. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta da questão de... com essa Selic desse jeito, se a pessoa não quer, prefiro investir ali, fico quietinho, sei que vai ter um retorno e eu não tenho dor de cabeça de ter que ficar diversificando ou tendo que buscar investimento no interior, no exterior, essas coisas. Por isso que eu te fiz essa pergunta, que a gente acaba, eu que não conheço muito do assunto, acaba a gente vendo aquilo e, será que aquilo é verdade mesmo? Onde vale mais a pena, né? Deixar no banco ou investir no seu negócio? Aí está o X da questão. Deixar no banco nunca é bom, porque o dinheiro congelado no banco, ele faz com que a economia não circule a moeda, você não tenha crescimento. Eu não tenho que ganhar dinheiro no banco, eu tenho que ganhar dinheiro investindo numa empresa, essa empresa contratando pessoas, tendo profissionais e crescendo no seu patrimônio. Só que hoje, com o mercado que a gente tem, é o que muitos vão fazer. Até muitas empresas que podem até estar pensando em, vou expandir, tá congelado, esperando. Aí fica naquele status quo. Vou esperar para ver o que vai acontecer, porque eu tô com caixa, não sei se de repente vai ter alguma coisa que eu precise de numerário e vou recorrer a um juros caro no banco. Então, esse é um efeito que muitos fazem, tá? A ideia não é ruim de deixar o dinheiro no banco e ganhar hoje sem ter dor de cabeça, porque eu vou estar crescendo 15 sem precisar espelhar os 15 na minha companhia, ainda tem imposto em cima, enfim.
essa ideia não está errada, por isso que a gente defende que essa Selic tem que cair, porque as pessoas têm que ganhar dinheiro investindo no seu negócio, aumentando e propagando mais empregos. Isso faz com que a nossa economia gere dinheiro no banco. É só para... coloquei no banco para sucessão, patrimônio que eu consolidei, e o banco gerar, emprestando para outras empresas, fomentando caixa e fazendo com que esse dinheiro circule. Essa é uma das formas também dessa troca de moeda. Rodri, a gente escuta hoje, mudando um pouquinho de assunto, sobre sucessão patrimonial, né? A gente tem escutando o pessoal muito preocupado hoje com o processo de blindagem. O que você tem a dizer sobre isso hoje? Qual é o teu entendimento? Olha, como planejadora financeira, né, uma profissional CFP, eu acho que até a prova que a gente faz é justamente só falando disso, né? Isso é um dos modelos que o profissional tem esse cuidado de, quando fazer alguma recomendação, orientação, ter ali já a sua base sucessória muito bem administrada, né? Essa blindagem patrimonial, que é fazer ali uma elisão tributária, né? Eu digo que não é algo que seja ilícito, é usar os meios lícitos para poder administrar uma menor carga tributária sobre a minha herança, sobre o meu patrimônio. Então, isso é um dos quesitos que as altas fortunas, né, precisam fazer gestão, e as pessoas esquecem. A gente também, como cultural, não tem essa percepção de vir projetando ali uma previsão de aposentadoria. A gente não tem esse hábito de base hoje na nossa economia, na nossa grade curricular, essa visão de reserva de poupança ou até mesmo de sucessão. A gente pensa hoje, vou guardar. Eu tenho muito cliente que fala assim, eu vou gastar tudo comigo. Eu falei que você tenha saúde para gastar tudo com você, mas e se não for, vai ficar para quem? Vai deixar para o nosso sócio governo? Então, a gente precisa já brindar, porque você trabalha, você consolida, que você gaste com você, que você invista nos teus sonhos, nos teus projetos, mas que você saiba que, se amanhã acontecer algo comigo, eu sei que quem vai receber vai conseguir realizar o sonho por mim, então. E é uma pessoa que eu quero. Então, esse estudo é necessário, né? E principalmente quem tem grandes fortunas acaba necessitando ainda mais, porque a carga tributária sobre isso é muito alta. E me explica, para quem não entende nada sobre blindagem, o que seria isso? Me dá um exemplo bem pequenininho. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um filho e você se casa com uma outra pessoa hoje. O patrimônio que você quer proteger para o seu filho, da sua outra união conjugal, que você falou, não, isso vai ser para o meu filho, eu não vou ter outro, e quem eu casar novamente não vai ter acesso a esse dinheiro. Você pode proteger esse patrimônio para que essa nova união conjugal tenha acesso a recursos que você venha oferir a partir dali. O que você tem antes, você já protegeu para o teu outro herdeiro. Tá? Então, é um dos exemplos. Ou então, outro exemplo também que o pessoal faz muito de sucessão, tá? Empresas que são geridas por 3, 4, 7 sócios, e que, se o sócio falece, vem um integrante da família assumir, e aí é quando as empresas que são familiares acabam se corrompendo, né? Deteriorando, porque são pessoas que não trabalhavam ali, que assumiram por herança, não conhecem do negócio, mas estão no voto. E aí, como eu protejo isso? Então, também é necessário fazer esses processos. Tem um dos processos muito comuns, além de cláusulas que você consegue colocar no acordo de sócios, é você contratar como empresa seguros que paguem o preço da cota do valuation daquela empresa para o herdeiro não assume, né? É como se a empresa é obrigada, no seu estatuto, a comprar a participação. E alguns sócios falam, mas eu não tenho dinheiro hoje porque eu já investi no projeto, não tenho, então o que eles fazem? Entra o seguro. Eles, dentro da própria empresa, fazem o seguro para comprar a cota daquele sócio. Legal. E você, como que tá no meio desse povo todo que tem esse conhecimento enorme? É muito bacana. Como é que é viver o dia a dia ali? Esse é um aprendizado enorme, muito, né? Eu brinco com a Adriana quando eu vejo ou ela falando com algum cliente, ou a forma que ela liga muito ali, contato. É uma aula, a gente tem que aproveitar, porque a gente vê profissionais diferenciados, realmente preocupados em dar o melhor pelo cliente. E a gente tem essa preocupação, né? E quando a gente vê profissionais desse nível, você só aprende. Então, hoje não dá mais para você falar assim, eu quero trabalhar
quero ganhar o meu, não. Você tem que ter todo um compromisso, um comprometimento, você tem um nome a zelar, você tem uma empresa muito forte por trás. Então, profissionalismo, a gente está lidando com o recurso do cliente, ele trabalhou anos para ter aquele recurso, então a gente sabe a dificuldade que é o dia a dia, então a gente tem que ter, cada caso tem que ter um atendimento especial, personalizado e dar esse atendimento. E quando eu sou suspeito para falar da Adriana, que ela é fantástica, uma profissional. Eu até fico sem graça, porque ele fica elogiando. Eu falei, isso tudo é verdade, não é possível. Eu falo que eu não consigo estar do lado dele, ele vai me apresentar. Que ele me enaltece tanto, eu falo, Homero, eu não sou tudo isso. Ele, não, você é assim. Olha, eu posso te falar, eu tenho 36 anos de mercado, né? Trabalho em banco desde moleque, né? E eu sempre costumo dizer, eu falo, cara, a Adriana é uma baita de uma referência, é um prazer, né? Eu tenho esse prazer de trabalhar com ela e a gente nem tinha combinado de trazer a Adriana aqui, a gente já escutava falar da Adriana, né? Então você vê que é verdade o que a gente está falando. Mas é uma baita, brincadeiras à parte, é uma profissional espetacular. E quem ganha é o cliente. Quem ganha é o cliente, quem ganha são os seus companheiros de trabalho também, que aprende muito com ela. Eu tenho uma frase que eu uso bastante, alguns assessores que fizeram reunião comigo vão lembrar quando ver esse vídeo, vão falar, nossa, a Adriana, ela é isso mesmo. Sincericídio. Eu sou tão sincera, que isso ou me alavanca ou me afunda. E vai ter clientes, e já teve clientes, que eu fui tão sincera que ele deve ter falado assim, não é possível que ela falou isso pra mim. Mas eu preciso ser sincera nas duas pontas. Se o cliente perguntasse pra mim, o que você ganha com eu fazendo esse produto com você? O que você ganha? Eu falo. Se ele quiser abrir e falar, olha, quanto que você ganhou faturando comigo? Eu falo, eu não preciso esconder, mas tua rentabilidade foi tanto, foi isso. É difícil, a pessoa não vai mudar. Não adianta um assessor chegar agora e falar, eu vou ser desse jeito, eu quero ser como... Eu falo que cada um tem seu DNA. Eu construí esse DNA ao longo da minha jornada de trabalho. Eu estou já há 23 anos em mercado financeiro. Como eu falei, meu cliente mais antigo tem 17 anos comigo. 17 é muito tempo. Eu não tinha nem minha filha, não era grávida, não tinha minha filha que tem 15 anos hoje, eu não tinha ela me viu grávida dos meus 2 filhos, me acompanhou, enfim. Então é uma notoriedade que eu construí com ele de vários momentos. E eu não instruí só em assuntos financeiros, eu instruí também em assuntos, toma cuidado porque eu já vi isso, toma cuidado porque eu já vi aquilo, olha, pergunta para a tua advogada se é isso. E isso ajudou e fez com que a gente gerasse essa base, né? E se de repente eu só me omitisse, olha, eu escutei, o cliente falou isso, será que eu instruo ele no modelo correto? Eu acho que essa troca que eu faço de ser sincera, de perguntar, é o que faz com que hoje eu consiga falar assim, poxa, eu dei certo como assessora, entendeu? E se me perguntarem, mas você é sócia do escritório, mas eu quero ser assessora. Você não quer ganhar? Não, eu quero ser assessora, eu gosto do que eu faço. Eu gosto. Eu queria ser cantora, mas eu gosto do que eu faço. Até o final do programa ela vai cantar aqui. Não tem voz, vamos ter que escolher uma música pra ela, vai ter que cantar. Uma palhinha aí, vai ter que ter uma palhinha. Não tem voz, gente. Ou vai ter que comprar um videokê lá pro escritório e colocar lá pra ela cantar. Mas quando tem festa, eu sou eu que canto. Quando tem festa lá, ela dá a palhinha pra gente. Aí eu passo vexame, pode deixar. É o único momento que se gravarem, dá vexame. Esse vídeo... todo mundo ia querer ter. E o bacana, né? Só completando ali, a Adriana, quando ela tá na frente do cliente, nada mais existe para ela celular, não existe o lado. O que ela tá fazendo aqui hoje é o que ela faz com o cliente. Se dedica, né? De verdade. Ela se dedica de corpo e alma, ela é muito dedicada. Então, isso daí realmente, você como cliente, a gente que é atendido por diversas pessoas também, a gente vê essa diferença, né? Então, é muito bacana essa preocupação de como você... Porque quem vai dizer para nós se a gente está fazendo um grande trabalho ou não são os nossos clientes. Sim. E a gente vê a carteira dela que não para de crescer. Premiada. E a gente vê premiada, ganhou várias viagens. Então, assim, é uma referência, isso é muito bacana, né? Ver esse prazer que ela tem. É muito bacana mesmo. Não, mas dá pra ver que quando ela fala, o brilho do olhar dela tá assim, ela fala com vontade o assunto, que é uma coisa que realmente você gosta. E você diria que a sua melhor característica para você ter dado certo nisso, qual que seria? A honestidade? Não é nem honestidade, é ser sincera. Sincera. Eu acho que a minha maior característica profissional hoje é as pessoas estão muito digitais. Eu vejo muitos assessores fazendo textos e mandando via WhatsApp. Eu tenho cliente que não gosta de receber ligação, mas ele vai ouvir meu áudio.
Vai ter podcast, vou mandar podcast. Não quer ouvir, não ouve, mas eu vou mandar. Eu não consigo fazer... como ele falou, eu faço muita ligação. Eu gosto de falar com pessoas. Se fosse para ser robotizado, eu não precisaria de mim. A IA faria isso para mim. Então, eu ligo. Então, o cliente se sente presente porque eu falo, olha, você viu isso aqui? Olha, eu vi que você fez um movimento. Está precisando de alguma coisa? Quer que eu faça? Então, é o modelo de servir mesmo. Por mais que eu seja hoje uma carteira grande, que eu tenha uma demanda grande, eu ainda dedico o meu tempo para todos os clientes terem o mesmo atendimento. O mesmo. Lógico, vão ter formatos de carteira que exigem mais tempo da minha dedicação. Tempo eu vou olhar à noite, eu adoro. Aí todo mundo fala, mas você faz isso? Faço, porque quando eu tô tranquila, 11 horas da noite eu abro o computador e falo, agora eu consigo pensar, aquele silêncio. Eles já estão dormindo, né? Já, não tenho mais compromisso com nada. Essa sensação. Não fico preocupado que alguém vai mandar mensagem que eu preciso retornar logo. Então, assim, análise de carteira, eu adoro fazer à noite. Vai ter cliente que vai receber e-mail meu de madrugada. Dependendo do dia, vai receber. Se eu achar, eu preciso fazer isso aqui. Fiquei de fazer de manhã, eu não fiz e eu vi que precisava da minha execução nisso. Eu vou fazer, eu vou dedicar o tempo. O pessoal confunde liberdade com libertinagem. A assessoria me deu liberdade. Liberdade de eu não ter que bater ponto, de eu não ter o compromisso. Eu tenho que almoçar meio-dia porque o outro coleguinha vai almoçar uma e eu não posso atrasar. Ela me deu liberdade de eu controlar a minha agenda, só que a minha agenda pessoal não pode sobrepor, principalmente no horário comercial do cliente. Então, eu tenho esse compromisso de tentar estar o mais disponível possível durante o horário que eu preciso, vou usar a palavra servir novamente, mas é isso, eu preciso servir. Então, existem assessores que chegam no topo e falam, eu não vou atender isso, eu não vou fazer isso, que se acham no luxo. E eu falo... eu atendo todos iguais e esse que de repente ainda não tem tanto volume, uma hora vai ter, ele pode ser o herdeiro, que é uma das coisas que aconteceu, né? O pai faleceu, passou para o filho, e como eu estava próxima do filho em todos os momentos, passei a fazer a gestão do filho, agora eu faço a gestão do neto. Essa sucessão vai acontecer e quando você quer ter esse nível de relacionamento, você realmente se propôs a fazer isso, já falei, eu não vou mudar, daqui eu só me aposento, tá? Daqui a única coisa que eu falo é quem quer estar do meu lado para aprender comigo e receber a minha herança, é isso. Aqui, assim como no planejamento sucessório, que é a gente delegar os investimentos, é quem quer ou quem vai estar à altura, né, preparado para assumir esse papel que eu fiz de anos de carreira. Então, esse é um projeto que, se a pessoa quer vir para assessoria, tem profissional para todos os nichos. Mas eu nunca trabalhei no mercado financeiro, como eu venho? Dá certo? Dá certo. Eu te garanto que dá certo. Se você tiver a primeira coisa, que é 50%, que é vontade. Os outros 50% o cara lá de cima ajuda com um pouquinho de conhecimento que você vai aderindo no longo do caminho. Mas se você quer, 50% querendo, se dedicando, dá certo. E o trabalho você tem que fazer você sozinha. Hoje não existe essa hipótese de uma inteligência artificial fazer. Porque a gente vê muita propaganda, aí o pessoal, não, faça isso, faça aquilo, ganhar dinheiro, não sei o quê, robozinho disso, robozinho daquilo, isso não existe. Tem muitos escritórios que usam, né? E tem assessores lá no escritório que utilizam para otimizar o seu tempo, para facilitar o seu dia a dia. Como eu falei quando eu vim, né? Você teve a oportunidade de falar comigo, eu não me sinto confortável quando eu faço vídeo. Eu não sou uma pessoa que posto muita coisa em rede social, não faço vídeo. Eu sou assim, né? Eu falo até que o meu público também é um público mais discreto, que não gosta de se expor, que gosta de um pouco de privacidade. Eu sinto até que alguns clientes, olha, eu não gosto que de repente o meu assessor esteja comigo num evento que parece que ele vai falar para o outro que eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro. Não sei, Santos é um público que um fala com o outro. Então, eu sou muito privada nesse processo. Não que eu não seja uma pessoa festiva, pelo contrário, eu vou a muitos eventos, mas eu não sou uma pessoa de exposição. É uma opção minha. Então, assim como eu não faço isso com a minha vida pessoal, eu também não é que eu não sou a favor das ferramentas, eu sou a favor. Eu é que não uso, tá? Eu é que não uso. Então, é uma opção minha não utilizar e não ter essa facilidade hoje de gerar conteúdos, de tentar usar um pouquinho da minha experiência ou a minha imagem
para tentar capturar clientes. Eu ainda sou aquele no cliente indicando cliente, né? Um indica para o outro, um fala para o outro. Eu acho que isso é a maior força, né, Audrey? A indicação do cliente. Essa maior propaganda é essa. A maior propaganda, porque o atendimento que ela dá para os clientes dela, naturalmente eles vão indicar, vão querer o trabalho, né? A gente sempre falava, quero um assessor, fala com a Adriana, ela é minha assessora há muitos anos. Então ela trabalha muito forte isso. Isso é prospecção. Isso é o trabalho de publicidade dela, o boca a boca mas não é massivo, é um trabalho que é de formiguinha, né? Que vai ali no unha, cutícula, mas que para mim eu não aderi. Poderia massificar mais o meu trabalho, diminuir essa... Eu ainda sou uma pessoa analítica. E eu acho que eu até comentei com você, eu sou fotográfica. Eu guardo uma foto, uma imagem, uma pessoa, e se passar anos eu vou lembrar. Vou falar. Por isso que eu ainda não utilizo desse tipo de ferramentas, mas assim, elas vieram para ajudar bastante o mundo de assessoria. Por isso que eu falo, quem quiser ter à vontade, essas ferramentas ajudam bastante a você fazer prospecção, a você se desenvolver. Não sabe como montar carteira? E ajuda pra caramba. Você só depois desenha, usa ali a base e você depois só ajusta a base. Eu é que acabo fazendo, como eu já tenho tudo fotográfico na minha mente, eu já vou desenhando o que é, o que não é, já tá tudo no mindset. Igual meu filho fala, mãe, tá no mindset. Antes da gente mudar de assunto e falar um pouco do segundo fórum, que eu quero falar bastante desse assunto aí, o que o Homero puder expor pra gente, eu quero levantar um tema aqui na mesa e eu gostaria que vocês comentassem sobre o assunto, porque vocês vivem isso. A respeito de... Hoje nós estamos numa era digital e a gente está muito aí, a galera antenada em internet, todo mundo sabe de tudo, sabe o que pode ser fake news e não, mas ainda muita gente cai em golpe, em pirâmide e tudo mais. Você vê na televisão o tempo inteiro. Por que você acha que a galera ainda continua acreditando nisso e continua isso fomentando na televisão o tempo inteiro e a gente consegue, nós estamos em 2025, ainda escutar isso? O pessoal é persuasivo. O pessoal é muito persuasivo. E cada vez eles estão se mutando, eles vão fazendo a mutação para cada vez ser mais persuasivo. Assim como você vê golpes, pirâmides, o processo de venda, o marketing está muito forte, né? O marketing digital hoje veio com um serviço de venda muito forte. Você consegue expandir isso hoje, o que você levava com uma mídia anos para você fortalecer uma marca ou um produto, hoje é só você estampar numa camisa de um time de futebol, ou então é só você colocar no YouTube, pagar caro para ter logo no login, você já vê lá a publicidade da marca, que nem isso abriu, ajuda. já aparece ali. Que isso ajuda. Então, assim, eu não digo nem que seja a mídia, né? Eu falo que o marketing digital é que está... A gente tem que dar parabéns para essa molecadinha nova que está vindo aí, que está fazendo. Só que, assim, o marketing bom é o que é o ideal. O que é injusto são isso. Hoje até bebida, a gente está vendo que tá vindo com fraude, bebida, açaí com papelão. Gente, é o fim do mundo. O pessoal tá tentando tirar realmente leite de pedra. Vamos tirar, uma hora vai sair leite de pedra. Porque eles estão tirando tudo. E para muitos serviços, por exemplo, a gente pede sempre a orientação do profissional, né? Tem casos que a gente não consegue, mas para muitos serviços a gente consegue. Muitas vezes a gente nota que as pessoas... vou fazer um investimento, né? Peguei um determinado... Como que você fala? Blogueiro. De repente eu peguei uma situação... vai mais a fundo, tenta entender. Procura um profissional. Isso é para tudo. E muitas vezes as pessoas compra aquilo que olha a primeira vez. E muitas vezes... quebra, né? Faz errado, essas pirâmides, como você falou. Sim. A gente viu muito no mundo do futebol, a gente estava conversando sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Jogadores, teve um jogador, a gente até falou da última vez, perdeu 45 milhões. Ele jogou isso na mídia, por isso que a gente está falando de valores aqui. E
impressionante, né? Pô, não tem fórmula mágica, ele não ganhou tem almoço grátis. É isso que eu ia falar, mas como que a pessoa ainda recurso. acredita nisso? Eu acho que é erro dele mesmo, de acreditar numa coisa que vai... Ele é muito bom jogando bola. Ele precisa buscar alguém, um profissional para isso, né? Não uma ou duas pessoas. Se eu conversar com a Adriana, eu não sentir tanta firmeza, ou eu não conhecer muito bem o trabalho dela, vamos lá no Davi, vamos entender isso daqui. Porque é um sofrimento para a gente ganhar um recurso, ganhar um dinheiro. Ele ficou anos jogando fora, foi acho que jogar na Rússia, um frio tremendo, ganhou muito dinheiro, perdeu tudo. E a orientação, a gente cada vez mais está falando... Diversificar. Não, e a educação financeira, né, Adri, também, porque o cara ganha o dinheiro todinho, ele acha que está com tudo isso de dinheiro e perde. Você que vem do mundo do futebol sabe disso, como é que funciona. E precisa de uma orientação, precisa de um profissional... fazer esse desenho em conjunto, ter o entendimento, isso é para tudo, tá? A gente precisa buscar bons profissionais para que a gente consiga ter trabalho, senão a gente fica à mercê aí de profissionais piratas aí. E acontece o que acontece. A diversificação não está só em você diversificar os produtos aqui no Brasil, diversificar fora também, né? E tentar buscar procedência de que não notícias marketing, eu não preciso de um blogueirinho vendendo aquele produto, eu preciso entrar, entender se realmente aquela operação é viável, porque não tem almoço grátis, gente. Se tudo está dando 12, como que ele vai dar 30? E nem algum risco você assume, lembra a palavra risco que a gente falou? Olha, você tem duas formas, ou você abre mão de prazo ou você assume risco. Se você vai abrir mão de prazo, você pode comprar produtos que sejam conservadores, que te dão uma taxa maior se você colocar com um prazo maior pré-determinado. Agora, se você não quer ter esse prazo, quer assumir um pouco mais de risco, você vai condicionar ganhos maiores, mas você aceita aquela operação de risco. Então, acho que hoje a gente vê essas mídias trazendo muitas coisas futuristas, né? Tem coisas que é muito louca que tu fala, gente... De onde vem isso? Eu tive uma vez um cliente que eu até comentei disso com ele. Eu falei, será? Você entende disso? Será que isso realmente é viável? Podia até ser, mas mogno africano. Eu falei, 17 anos para produzir, 17 anos para colher. Enquanto eu não colho, eu vou ter outra plantação na terra para poder extrair. E aí? Será? Você entende disso? Não, vou investir e eu vou ser o proprietário de um pedaço da terra dessa produção. Eu falei, eu não entendo. Se de repente existe um bicho que mate essa madeira, que acabe a madeira nesses 17 anos que estava estimado, eu perdendo a mercadoria, e aí, será que não vale a pena outro tipo de investimento, já que são 17 anos? Então, tem coisas que eu falo, será que nessa altura da vida você precisa passar por esse prazo todo, né? Então, tem coisas que a gente às vezes precisa saber falar, né? Instruir se é ou se não é. Pode até ser uma aplicação maravilhosa, mas eu não entendo. Você entende? Eu não trabalho com agro para saber disso. Eu entendo de números e risco, e eu vejo que essa operação tem muito risco. Eu não faria. É isso. Eu acho que a gente saber, né, o que pisar ou orientar... talvez existam pessoas que não se oponham a isso, né? Você vai trocar com seu amigo. Tu vai investir numa... não sei o que é isso não. Mas será que vale a pena? Será que ele seria a pessoa que falaria para você, não faz isso não, meu, tô com o pé atrás. Eu acho que ele só ouviria e aceitaria. Eu acho que quando eu falo até do meu sincericídio, eu entrar nesse detalhe. Será que vale a pena? Será que realmente é bom? Vamos ver. Posso te ajudar a investigar. Ou pode ser muito bom, inclusive, né? Mas aí você vai ter um entendimento disso. O profissional vai buscar. O contraponto, nossos avós já falavam no passado, né? Nem todos os ovos na mesma cesta. Então, para isso, a gente precisa realmente diversificar. Eu, como analítica, fui atrás, pesquisei tudo, vi vários consórcios que fazem isso. Mas eu falei, eu não conheço o assunto, você conhece? Se dá alguma coisa, quanto tempo leva para você recuperar esse investimento? Eu não recomendei. Então, eu acho que saber falar, né? Eu acho que saber falar, plantar ali, ele podia tomar decisão e fazer, eu só dei minha opinião. E uma coisa mais maluca assim que aconteceu foi essa, não? Tem alguma história mais maluca de algum cliente que possa ter oferecido alguma coisa? Eu posso te dar uma ajuda aí, Dê. Eu tive um que ele é meu cliente. História é bom, a gente eu tive um que ele é meu cliente até hoje, que a gente teve um escritório grande aqui de cripto, vendia direitos de imagem de artistas, né? Não vou nem falar o nome, que o nome dá azar, mas enfim.
esse escritório, né, estava levando vários recursos de clientes e teve um cliente que chegou que queria fazer uma transferência no banco de R$1 milhão. E aí eu falei, para onde você está fazendo? Não, vou fazer que eu vou aplicar lá, vai me dar 13% de retorno na época que a gente tinha uma Selic de 4 e pouquinho. Vai me dar 13% de retorno, vai me pagar 1% ao mês, 1 e pouco por mês, que não sei o quê. Eu falei, não vou deixar de fazer. Como assim? Não vou deixar de fazer, me mostra o que é a aplicação. Se for boa, eu deixo você fazer. Até eu mando. Mas se eu não ver o que é essa aplicação, não vou deixar você fazer. Aí ele foi, trouxe. Ele falou, você quer ir lá? Eu marco para você ir lá. Falei, não, eu quero que você me traga a lâmina da operação, como é a estrutura. Ele me trouxe, juro para você, era uma folha de papel, tá? Com um gráfico que fizeram no Excel, sei lá, e escrito à mão do lado, como era a estrutura. Eu falei, é nisso que você vai investir? Eu falei, pode abrir um saque no banco que eu não vou deixar você mandar o dinheiro. Eu fiz isso. Ele não mandou o dinheiro. Um mês depois, essa empresa quebrou, levou milhões de dinheiro de recursos de cliente aqui da Baixada, milhões. E aí ele te ligou agradecendo. Ele me ligou agradecendo, me mandou uma cesta de café da manhã enorme e é meu cliente até hoje. É meu cliente até hoje. Mas eu falei, pode ligar no saque do banco, você não vai fazer. Ela não estava preocupada que ela ia perder o recurso. Não era essa a preocupação dela. Nisso? A preocupação dela é como esse cliente ia ser atendido. Porque captar de recurso, de repente ela perde esse recurso e entra outro. Muitas vezes você vai ver profissionais preocupados porque ele está tirando o dinheiro. A preocupação dela não era que ele ia tirar o dinheiro, a preocupação o que ele ia fazer com esse dinheiro. Esse é o diferencial. Hoje ele me agradece e se tiver que colocar ele para falar, ele fala. Ele fala, essa doida aí... Não deixou eu tirar meu dinheiro no banco. Eu fiquei indignado com ela, reclamei, falei que ia falar com o superintendente, isso aqui. Hoje ela é minha rainha. Ela é minha rainha. Por quê? Não perdeu dinheiro. Mas depois que acontece, a pessoa faz. Agora imagina se ele não tivesse perdido. Pô, deixei de ganhar 13. Ele não ia estar comigo. Tinha os dois cenários. Mas eu falei, traz a aplicação para mim. Se ela for boa, até eu aplico. Mas eu preciso que você me traga. Porque não é impossível pagar 13% naquele momento. Naquela condição de mercado. O que é? Ele veio falando de direito de imagem de atleta, isso, aquilo. Eu falei, alguma coisa tem. E teve um outro também, que esse foi o que eu peitei, né? Esse do milhão. Agora, teve um outro também que ele chegou a levar uma pessoa que era um juiz cartorial, que fez uma procuração para várias pessoas, falando que cada um tinha uma participação milionária numa operação que eles fizeram de uma aplicação digital na África. Mais uma vez a África. E aí era uma aplicação digital na África, que esse aplicativo estava vindo para cá. Aí quando começou a sair as notícias do Pix, 2020 isso, começou a sair as notícias do Pix, tá vendo? Tem a ver com isso. Esse aplicativo vai vir para isso. E cada um vai receber porque estão comprando o direito desse aplicativo. Enfim, mentira. Pegou o dinheiro de todo mundo. E levou embora e o cara dava um documento falando que fazia a sessão. Esqueci o nome não é o cartório de notas, é um cartório diferente. Esqueci o nome agora. Juiz... Ai, gente, desculpa. Eu fico devendo essa, qualquer coisa eu posto depois até no assunto embaixo para vocês saberem. Mas tinha um documento cartorial fazendo a doação para cada um das suas cotas do direito, quando que ia estar previsto para o aplicativo estar disponível, e era golpe. E aí você vê a importância de um assessor ser bem analítico, né? E eu acho que essa é a importância. A segurança que você traz. Eu cheguei nesse processo, justamente porque um dos clientes tinha vendido um imóvel e investiu todo o dinheiro nesse. E aí ele falou, vou trazer as outras pessoas, porque eles também vão precisar abrir a conta para também receber esse depósito. Então imagina que eram mais de 37 pessoas para abrir essa conta, para esse investimento que eles fizeram, com esses recursos que eles colocaram, para vir essa plataforma. E saiu a notícia do Pix, era um ativo digital, era para você transitar dinheiro digital. Tá vendo? Olha, saiu o Pix, isso já é dos nossos ativos digitais. A plataforma ele ainda usou essa informação para vender o produto dele e patentear. Não, que tem vários atletas de futebol que estão investindo com a gente para crescer, isso e aquilo, da África. Jesus. Um era mogno africano, o outro aplicativo era da África. Olha só. E a África tá em tudo. Pois é. E Mary, me fala um pouquinho aí do segundo
do segundo evento fora de vocês. do Esporte e Finanças. Fórum né? e Finanças. O primeiro foi bem maravilhoso. Foi muito bom. Nós vamos fazer no mesmo espaço, né, no Sheraton. Vai ser dia 25 de novembro. 25 de novembro. E com prazo bem mais estendido, né? Porque nós vamos começar ali às 10h30. A Adriana, inclusive, vai participar do palco também. Vai lá quem já falar tá vendo ela aqui já vai estar familiarizado Gente, com eu dou ela. autógrafo, tá? Como assessora, não como cantora, tá? Mas eu dou autógrafo. Como ela vai estar no palco lá, ela falou que vai fazer até uma palhinha no dia 25 de novembro. Não faz isso não, senão a gente vai perder a audiência da palestra, não dá. E o ano passado foi bem bacana, né? Nós tivemos 350, 400 pessoas, um baita de um evento na cidade, na região. A gente teve a mídia participando aqui toda do litoral, vários canais, né? E esse ano a gente tá trazendo também o Bernardinho também, que vai ser muito bacana, João Kepler, o Vanderlei Luxemburgo já é o segundo ano. Só nome de peso, igual o primeiro, hein? Vai ser bem bacana a parte de esporte, o Maurício Copertino, o Zé Elias também. Então assim, a gente tem vários temas ali. Ricardo Rocha também, o grande Ricardo Rocha. Vamos trazer o Ricardo Rocha aqui, hein? Boa! Ele um dia, 2 dias antes, ele e o Vanderlei, nós vamos trazer eles. E assim, é muito bacana porque isso daí os clientes já estão cobrando isso da gente esse ano. Isso é muito bacana. Então, agora a ideia é todo final de ano a gente ter esse evento aí. Você vai estar lá também, vai ser certeza. Bacana. Nosso site também já tá lançando já também as vendas também dos convites. Então já tem venda, o pessoal já pode correr lá e comprar. Já começamos as vendas agora essa semana. E tem muita coisa legal, tem mais algumas novidades que a gente vai deixar para perto do evento. Mais próximo, Daqui um mês, né? Daqui um mês, passou já um mês. A gente queria hoje, 25 dias, faltam menos de um mês. Menos de um mês, Mas o pessoal tá trabalhando forte aí para entregar o máximo lá, o melhor. E você teve me falando do resultado do primeiro evento, que o pessoal adorou e tudo. A expectativa, então, pro segundo Foi bacana, porque a gente escutou isso até do pessoal da mídia. A gente separou um lado lá para as entrevistas e tudo, e a gente se preocupou com tudo, né? E eu lembro que eles tiveram um evento um mês antes do nosso, e o pessoal da imprensa até comentou, falou, o tratamento que vocês deram para nós aqui, nós não tivemos em determinado lugar. Então foi bem legal, a gente se preocupou com tudo. E porque tá todo mundo ali dando o seu máximo, a imprensa trabalhando, pegando informações. O Vanderlei ali deu algumas entrevistas até um pouco mais polêmicas. Será que ele vai parar? Será que ele não vai? Saiu na UOL, saiu um monte de lugar. Então assim, e esse ano a gente veio muito mais forte. Então vai ser bem bacana. E o impacto desse fórum pro escritório? Foi muito bom. Enorme, né? A gente, cada vez mais, a gente teve clientes que foram conhecer no primeiro momento, não eram nosso cliente, conheceu como funciona a operação, acho que tem todo aquele network ali também. E ali a gente conseguiu trazer bastante cliente, mas o principal, né? Ter o conhecimento, ter a confiança ali de como a Santé trabalha. A gente está sempre convidando as pessoas também para conhecer o nosso escritório também. A gente tem um escritório em Santos, a gente está com um escritório em Alphaville. Lembrando que a nossa matriz é em Santos, né? É o inverso. O pessoal às vezes pensa, não, a tua matriz é em Alphaville. Não, a nossa matriz é em Santos. Veio para cá, começou aqui e foi para lá. A nossa operação começou em Santos, a gente vai fazer 3 anos, é um sucesso a nossa operação. A gente está com mais de 40 pessoas lá, uma estrutura forte, como a Adriana falou também, não é só a parte dos assessores, a gente tem uma retaguarda muito forte também. E estamos no desenvolvimento aí, crescendo absurdamente. E para quem não participou do primeiro fórum e tá vendo a gente aqui nesse bate-papo agora, o fórum ele tá ali para falar um pouco de tudo que acontece desse meio. Vai ter celebridade, tem o pessoal do futebol, o pessoal vai lá contar a história. Ano passado teve a Hortência. Né? Teve a Hortência. O ano passado o nome era Futebol e Finanças. Isso. A gente começou como Futebol e Finanças. Mesmo a Hortência ter ido lá, né, que era do basquete, mas esse ano a gente mudou. A gente está colocando, a gente vai... tem alguns representantes da Baixada, do Litoral, que ganharam premiações. A gente vai fazer essa surpresa para alguns deles. Se eu ficar falando mais, deixa de ser surpresa. Mas a ideia... Porque assim, a gente entende que o esporte e parte de finanças tem muito a ver. Quando a gente traz um Bernardinho, né?
ele fala muito da parte de dedicação. Eu sou fã, né? Li livros deles, eu tive Garra, dedicação, esforço. Então ele tá falando... Parte dos 50% do esforço que eu falei, ele ia falar, é 100, não é nem 50. Então, assim, o próprio Vanderlei, né? Um visionário no mundo do esporte. Isso aí tem muito a ver com a parte de finanças, com parte de disciplina. Então, acho que tem tudo a ver a parte de finanças e esportes. Caminham juntos, né? Bom, a gente já passou do nosso tempo, já estourou. Você tem mais algum assunto relevante que você acha que a gente poderia falar aqui que ficou faltando? Ou nesse pouco tempo que a gente tem aqui? Foi mais um bate-papo, né? Eu acho que quem quiser e precisar de apoio, ajuda, tirar dúvidas, eu acho que é legal que pode acionar a Santé, toda a equipe lá vai estar disponível para atender, tirar dúvidas, ajudar, né? Eu acho que esse é o X da questão, a gente estar ali para ajudar. E pode nos acionar, quem quiser fazer alguma pergunta também, acho que a gente vai gerar algum link para vocês poderem interagir, tirar dúvidas. E acho que é isso, acho que em uma hora não dá para falar tudo, né? Acho que aqui eu tentei ficar bem tranquila, não é algo que eu gosto, gente, me gera desconforto, já falei, câmera me gera desconforto, então eu saí da minha zona de conforto hoje. Mas foi ótimo, né? Foi ótimo. Eu aprendi muita coisa. Eu fiquei olhando para vocês. Não, mandou bem, e o Davi aqui ajuda bastante também. Só reforçando o nosso endereço também, é na Avenida Ana Costa, 433, 18º andar, sala 182. Nosso site é o www.santeinvestimentos.com.br. Vai ter aqui na legendinha, vai ter no vídeo o Instagram. Maravilha. O pessoal vai lá, procura vocês, pergunta. O que o pessoal mais precisa fazer hoje em dia é tirar dúvida, perguntar e procurar pessoas sérias, né? Porque informação vai ter em todo lado. A gente só não precisa daquela imediatismo, né? Tudo para ontem. Homero, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado aí por compartilhar mais esse momento com a gente aqui, expor também suas ideias e todo o seu conhecimento. Falar um pouquinho também do fórum e já deu um spoilerzinho do Bernardinho. Muito obrigado mesmo. Sabe que aqui a casa é sua quando precisar. Sempre está de portas abertas para a gente poder aproveitar aí o máximo possível do tempo e a gente explorar e sempre conhecimento. Obrigado, Davi. Você é um grande parceiro aí nosso também e a gente vai voltar mais vezes aqui também. A Adriana vamos fazer uma segunda parte com a Adriana também. Depois ela canta uma música. Ela promete que a próxima vez ela toca uma musiquinha aqui com a gente também, tá bom? Não, é que cobrar isso, né, Davi? Todo mundo olha pra mim. O Gusta vai estar com uma música ali pronta, a gente já dá o play. Todo mundo olha pra mim e fala assim: você queria ser cantor? Porque eu sou muito quietinha. Eu falo, gente, eu adoro cantar. E minha playlist é diversa, não tem o que eu gosto. O que tu gosta? Mas não tem. É de tudo um pouco, depende do dia. O estado de espírito vai me dizer que tipo de música eu vou ouvir no dia. Então, isso que é diferente, porque é algo, se perguntarem, que tipo de hobby você tem, ninguém vai olhar pra mim e vai falar, ser cantora, cantar, não. Então, acho que isso é algo para conhecer mesmo o que é por trás do que a Adriana mostra no dia a dia. Mas então, o mercado financeiro agradece. O mercado financeiro agradece. Mas então é verdade mesmo isso. É verdade. É verdade. Eu gosto de cantar. Pena que eu não tenho voz. Não dá pra cantar com essa vozinha aqui desafinada, gente. Não dá, não. Não? Dá não. Só chuveiro mesmo, só no chuveiro. E olhe lá. Bom, meu povo, muito obrigado pela presença de vocês aqui até agora. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado, colhido bastante informação. Como eu já falei antes, se vocês precisarem de alguma coisa, é só ir lá no Instagram deles e fazer pergunta e tirar informação, marcar um café com eles lá e conhecer o escritório. Fiquem atentos também nas redes sociais lá do Santé Investimentos, que vai ter as informações do segundo fórum. Agradecer muito vocês, agradecer mais uma vez quem nos ajude no nosso projeto social. O Natal tá aí, já estamos próximos de dia 25 de dezembro e a gente quer continuar fazendo a nossa ação social com as crianças lá no Hospital da Santa Casa. Já está até marcada a nossa visita lá. Espero que vocês continuem nos ajudando na nossa colaboração. Foi muito bom estar aqui com esse pessoal nesse bate-papo e encerrou por hoje e vamos para a próxima. Muito obrigado. Valeu.